A cefaleia primária associada à atividade sexual também é conhecida como cefaleia benigna do sexo, cefaleia vascular benigna do sexo, cefalagia coital, cefaleia coital, cefaleia do ato sexual, cefalagia orgástica ou cefaleia sexual. As principais características desse tipo de cefaleia são uma dor desencadeada por atividade sexual, cujo início é bilateral e maçante, pesado, uma dor mais forte, conforme a excitação sexual aumente. É uma dor repentina, intensa no momento do orgasmo, mas que não há transtorno intracraniano que possa ser descrito neste caso como diagnóstico diferencial. O tratamento específico para estes casos é tranquilizar os pacientes e orientá-los a interromper a atividade sexual se ocorrer uma cefaleia de alerta. Começou a ter dor, pare e aí vai minimizar essa circunstância dolorosa. Ou propanolol, caso ocorra a cefaleia de modo regular. Ainda nessas cefaleias, tem-se a cefaleia primária entrovoada. O termo previamente utilizado é a cefaleia benigna entrovoada. As características desse caso de cefaleia entrovoada são uma dor intensa, que se assemelha à ruptura de um aneurisma cerebral, de início repentino abrupto e na ausência de qualquer patologia intracraniana. A cefaleia por estímulo frio, por sua vez, caracteriza-se pela provocação através de um estímulo frio e aplicado externamente à cabeça ou ingerido ou ainda inalado. A cefaleia numular, por sua vez, também é conhecida como cefaleia em forma de moeda. As principais características dessa dor é uma dor em duração altamente variável, frequentemente crônica, em uma pequena área circunscrita, focal, na ausência de qualquer lesão estrutural subjacente que possa levar a um diagnóstico diferencial. O tratamento está relacionado a agentes tricíclicos, a fármacos tricíclicos, especificamente a amitriptilina, ou fármacos antiepilépticos. Neste caso, pode ser topiramato, valproato ou a gabapentina. A cefaleia hípnica também pode ser conhecida como síndrome da cefaleia hípnica ou cefaleia do despertador. Tem por características ser frequentemente recorrente, apenas durante o sono e faz com que a pessoa acorde por conta da dor. Dura até 4 horas e não há sintomas associados característicos e nem atribuídos a outras patologias que possam ser causa dessa dor. O tratamento dessa cefaleia é com carbonato de lítio 200 a 600 mg à noite para dormir melhor, verapamil ou indometacina. Ainda dentro dessas cefaleias, tem-se a cefaleia por tensão externa e, neste caso, é caracterizada por compressão ou tração continuadas em tecidos moles pericranianos. A cefaleia primária enfacada está relacionada também ao mesmo nome de dor do furador de gelo, Jebs and Jolts, síndrome da agulha no olho, oftalmodinia periódica ou dor cefálica aguda breve. É caracterizada por ser uma dor em pontadas na cabeça, é transitória, é focal, é localizada, é espontânea, não tem uma causa específica e, lógico, na ausência de doença orgânica das estruturas subjacentes ou dos nervos cranianos que atestem outra causa de dor. E o tratamento básico é a indometacina. Quanto à cefaleia persistente e diária desde o início, também é conhecida por cefaleia crônica de início agudo ou cefaleia crônica de novo. As características dessa cefaleia é uma dor persistente, diária desde o seu princípio, e essa dor não possui traços característicos e pode não ser migrânia símile, do tipo tensão símile, ou possuir elementos de ambas. O tratamento, neste caso, é o uso de terapias preventivas padrão para a cefaleia do tipo em migrânia.
Vamos aqui para uma questãozinha para ver se a gente continua afiado. Questão 2. Mulher de 23 anos de idade apresenta histórico de cefaleia com dor na região frontotemporal direita, às vezes envolvendo a parte direita da face da cabeça com duração média de 10 minutos e cerca de 8 crises ao dia. Relata lacrimejamento e hiperemia ocular nas crises. Assinale o diagnóstico provável e a conduta mais adequada. Veja bem, ela apresentou, olha só, duração média de 10 minutos, 8 crises por dia e aquelas circunstâncias características. É cefaleia em salvas? Não é cefaleia em salvas porque tem essa duração e tem essa quantidade de crises. Normalmente, a enxaqueca também não é, porque a enxaqueca é a migrânia, aquela primeira, que normalmente é unilateral. E a hemicrania também é unilateral. Então, ou enxaqueca ou hemicrania pode ser. Agora, o tratamento da cefaleia em salvas não é nem verapamil, nem é o tricíclico. Tem aquele tratamento abortivo e tem o tratamento preventivo. No caso aqui da enxaqueca, com desautonomia, a gente nem falou, e propanolol é uma medicação para pressão, hipertensão. Então, também nem se usa aqui com desautonomia, a não ser que fosse uma enxaqueca tensional, mas não é o caso. Neste caso, é a hemicrania paroxística e o uso é a indometacina. E o trigeminal nem se usa a carbamazepina e a gente ainda vai falar para você dessa patologia. Então, neste caso, questão 2, opção correta, opção D. Questão 3. Homem, 35 anos, procura atendimento médico com queixa de cefaleias fortes, episódicas e unilateral. Predominantemente à noite, há uma semana. As crises são frequentemente induzidas pela ingestão de álcool. Hoje refere dor do lado direito. No exame físico ele tem rinorreia, sudorese da fronte e lacrimejamento à direita. O neurológico tem miose e ptose à direita, ou seja, do mesmo lado da dor. O diagnóstico é migrânia com aura? Não seria com aura porque ele não tem o sintoma prodrômico daquela luz, daquela circunstância mais característica. Do trigêmeo não, porque é uma dor muito forte. Disfunção temporomandibular não, porque ele não falou sobre alterações ao mastigar. Então, a cefaleia em salvas é a característica mais importante. Questão 3, item correto, letra D. Até porque ele fala no exame físico a rinorreia, a sudorese da fronte, o lacrimejamento à direita, ou seja, do mesmo lado, e a ptose e a miose também à direita. Isso é característico da cefaleia em salvas. Questão 3, opção correta, opção D. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e ou cervical. A cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e ou lesão cervical tem por característica ser uma cefaleia secundária, já não é mais primária, como as anteriormente citadas, do tipo aguda, ou seja, nos primeiros 3 meses, ou então do tipo persistente. Não há características específicas de cefaleia que permitam diferenciar os outros tipos, e o diagnóstico depende da relação entre o tempo e o trauma ou a lesão e o início da cefaleia. Os subgrupos principais desse tipo de cefaleia são a cefaleia aguda, atribuída à lesão cefálica traumática, e neste caso, as principais características são uma cefaleia causada por lesão cefálica traumática com duração menor que 3 meses. O outro subtipo é a cefaleia persistente, atribuída à lesão cefálica traumática. Neste caso, as características são uma cefaleia causada por lesão cefálica traumática com duração menor que 3 meses. Já a cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e ou cervical corresponde a uma cefaleia aguda, associada a sinais neurológicos e que regride rapidamente. Tem uma estreita relação temporal entre a cefaleia e os sinais neurológicos. Os subgrupos principais deste tipo são a cefaleia atribuída a acidente vascular cerebral ou acidente isquêmico transitório, AVC ou AIT. No caso, o AVC isquêmico. O acidente vascular cerebral isquêmico, cujas características são a ocorrência de uma cefaleia associada à ocorrência de um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico de início agudo,
cuja dor está associada a sinais neurológicos focais e de curso autolimitado. Terminou aquela circunstância patológica, a dor desaparece. Ou acidente isquêmico transitório, AIT, cujas características é a presença de um acidente isquêmico transitório associado a essa dor, que tem sinais focais transitórios e início súbito, assim como o AIT. Outra cefaleia neste subgrupo é a cefaleia atribuída à hemorragia intracraniana não traumática, cujas principais características são a presença da hemorragia intracraniana não traumática e a dor é de início súbito e explosivo nesse caso, e também podem surgir de forma isolada ou associada a déficit neurológico focal decorrente dessa hemorragia intracraniana. Ainda nesse subgrupo tem-se a cefaleia atribuída à malformação vascular não rota, cujas principais características são uma cefaleia secundária à formação vascular intracraniana não rota, ou seja, na ausência de hemorragias, e que pode ter um curso crônico com crises recorrentes ou um curso agudo e autolimitado. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.